Olá pessoal, beleza? Então, começamos então nossa jornada sobre movimento circular e nós vamos estudar o movimento circular em duas partes. A primeira, o movimento circular em si, e depois vamos estudar o movimento circular uniforme, que é um caso especial de movimento circular, tá certo? Então, primeiro nós vamos estudar o movimento circular, depois o movimento circular uniforme, tá? Eu já vou fazer a aula com os exercícios, não vou separar em aula teórica e aula de exercício não, já vai ser tudo junto já. E a gente vai ter mais ou menos umas 3 aulas, eu acho que cobre bem esse programa, tá bom? Então, umas 3 aulas de 30 minutos, eu acredito que a gente feche esse conteúdo. Vamos lá? Vamos seguindo? Movimento circular, né? Então, quando você está em um movimento, não precisa nem ser circular. Você está aqui, a sua velocidade está nessa... Se você fez essa trajetória aqui, essa trajetória que eu desenhei aqui agora, você, mesmo que você tenha feito isso com uma velocidade constante, imagina isso aqui seja uma rodovia. Mesmo que você tenha feito isso com uma velocidade constante, em módulo, né? Tá lá, 60 por hora. A sua velocidade aqui é essa, a sua velocidade aqui é essa, a sua velocidade quando você está aqui é essa, a sua velocidade quando você está aqui é essa, a sua velocidade quando você está aqui é essa. A velocidade ela é sempre tangente à sua trajetória. Aprenda isso. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, quando você está nessa pista e você vai mudando ali a sua direção, né? Que você vai fazendo essa curva aqui, depois faz essa. Então você vai mudando a direção da sua velocidade. Quem muda a direção da velocidade... Aliás, vamos voltar um pouquinho. Quem muda a velocidade, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Quem muda a velocidade é a aceleração. Quem muda a velocidade é a aceleração. E a velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem 3 características: módulo, direção e sentido. Quando você muda a direção da velocidade, a velocidade estava indo para cima aqui, foi mudando, foi curvando aqui. Quem muda a direção da velocidade chama aceleração centrípeta. Então, a aceleração que muda a direção da velocidade chama aceleração centrípeta. E a aceleração que muda o módulo da velocidade chama aceleração tangencial. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Num movimento circular, ou seja, você está fazendo uma curva aqui, porque quando você está na esquina da sua casa e aqui está aqui a esquina, né? O seu carro ele faz isso aqui, ó. Ele faz 1/4 de circunferência aqui para fazer a curva, né? Então, ele é um movimento circular. A curva é uma parte de um movimento circular. Então, no caso, aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa que você aprendeu. Vamos lá, vamos anotar os conceitos que você tem que anotar aí. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Primeira coisa que você tem que anotar. A velocidade é sempre tangente à trajetória. A aceleração centrípeta muda a direção da velocidade. E aponta para o centro da trajetória. Então reparem aqui que quando o cara está nesse ponto, a aceleração centrípeta dele está aqui, ó, apontando para o centro. É como se fosse aqui o raio. Muitas vezes ela é chamada de aceleração radial por conta disso, porque ela está aqui como se fosse o raio. Naquele ponto ali, a velocidade estaria como? Se eu estou dando a volta aqui nesse sentido aqui, né? A minha velocidade estaria aqui, ó. Opa! Minha velocidade estaria... Dificuldade de fazer uma coisa reta, né? Estaria aqui assim, ó.
A velocidade estaria aqui paralela a essa AT. O que é esse AT, gente? Vamos falar sobre ela agora, né? A aceleração AT ali é chamada de aceleração, dificuldade, né, gente? Tangencial muda o módulo da velocidade e é tangente à trajetória. Então, a aceleração tangencial, ela muda o módulo, ou seja, o valor da velocidade, e ela é tangente à trajetória, como a velocidade. A velocidade também é tangente à trajetória. O negócio é o seguinte, se a aceleração tangencial tem mesmo sentido da velocidade, o módulo da velocidade, então, o módulo da velocidade aumenta. Se a aceleração tangencial tem sentido contrário ao da velocidade, então o módulo da velocidade diminui. Beleza? Então, se a aceleração tangencial e a velocidade eles são sempre paralelos. Se os dois têm o mesmo sentido, o módulo da velocidade está aumentando. Se os dois têm sentido contrário, o módulo da velocidade está diminuindo. Então, por exemplo, nesse caso que eu desenhei aqui, a velocidade está para cima, a aceleração tangencial está para cima. Então, a velocidade está aumentando. Se eu viesse aqui e desenhasse aqui, ó, a velocidade para cá, nesse ponto aqui, a velocidade está num sentido, a aceleração tangencial está no outro. Mesma direção, né? Na horizontal aqui. A velocidade aqui estaria diminuindo o módulo. Tá? Então, isso que você tem que entender. Bom, reparem que a aceleração tangencial é paralela, né? É paralela à velocidade, e a aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Isso é importante, você perceber isso. E eu tenho, no final de tudo, eu não tenho aceleração tangencial ou aceleração centrípeta. O que tem, na verdade, é a soma vetorial das duas. Eu tenho a centrípeta para cá, por exemplo. Eu tenho a tangencial para cá. E no final das contas, o que eu tenho, Edi? No final das contas, eu tenho a aceleração resultante, que a gente vai chamar apenas de A. Então, a aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Caso você tenha a centrípeta e a tangencial, a aceleração resultante é a resultante das duas, vai ser através de um Pitágoras. Beleza? Uma coisa importante é o seguinte, caso o seu movimento tenha o módulo da velocidade constante, se o módulo da velocidade é constante, não tem variação do módulo da velocidade, quem muda o módulo da velocidade é a aceleração tangencial. Então, a consequência disso é que a aceleração tangencial vai ser zero. E a gente vai chamar esse movimento de movimento circular uniforme. Então, o movimento circular uniforme, anota, é aquele movimento que a velocidade tem módulo constante, não é que a velocidade é constante, porque ela muda a direção, mas ela não muda o módulo. Então, o movimento circular uniforme tem módulo, a velocidade tem módulo constante e a aceleração tangencial vai ser zero. Anota isso. Mais para frente nós vamos voltar no movimento circular uniforme, mas eu quero que você entenda de onde sai o movimento circular uniforme. Ele é um caso especial de movimento circular
em que a velocidade tem módulo constante, porque a velocidade no movimento circular nunca vai ser constante, porque ela vai sempre variar a direção. Vou repetir, a velocidade no movimento circular ela nunca é constante, porque ela sempre está variando a direção. Mas ela pode ter um módulo constante, ou seja, o valor dela ser sempre o mesmo. E isso vai acontecer quando a aceleração tangencial for zero. Você vai ter apenas a aceleração centrípeta. Beleza? Então, dito isso tudo, vamos para os exercícios. Eu complemento nos exercícios essa teoria toda que a gente já gastou 10 minutos para falar sobre ela. Vamos lá. Isso aqui é do movimento circular uniforme. Se você já quiser anotar toda a sua teoria de movimento circular, tá lá o movimento circular, o que você precisa. E aqui é o movimento circular uniforme, mas eu vou voltar aqui depois, beleza? Quiser dar uma pausa e anotar isso tudo para você já ter toda a sua matéria, porque é só isso que a gente vai acrescentar depois. Toda a teoria está dada nesses 2 slides. Vamos agora para os exercícios. Eu volto nesse slide aqui para explicar depois, quando eu falar sobre os exercícios de movimento circular, de maneira geral, de maneira ampla. Porque depois nós vamos especificar o movimento circular uniforme. Questão número 1. As informações a seguir referem-se ao movimento retilíneo realizado por um objeto qualquer. Movimento retilíneo não é o circular, é o movimento retilíneo. Movimento retilíneo é que o cara veio numa reta, ele não fez curva, ele não mudou a direção da velocidade. Se você quiser pausar e tentar fazer esses exercícios depois da teoria dada, né, eu acho que você consegue resolver. Mas vamos lá. A velocidade vetorial pode mudar o sentido? O que é isso? O cara está vindo aqui, de repente ele chega aqui e fala, esqueci a carteira, e volta. Isso continua sendo um movimento retilíneo, ele foi na mesma reta. Ele pode mudar o sentido? Sim. É o caso, por exemplo, quando você joga uma bola para cima, a bola sobe, né, lançamento vertical, ela sobe, chega num ponto mais alto e desce. Foi tudo na mesma reta. Não mudou a direção. Então, é um movimento retilíneo. O movimento retilíneo ele se caracteriza por não mudar a direção. Beleza, então a primeira está certa. A velocidade vetorial tem sempre módulo constante? Não. A gente aprendeu o movimento retilíneo uniformemente variado. E nem precisa ser uniformemente variado. Podia ser qualquer outro movimento que tivesse uma... Porque o uniformemente variado ele varia a velocidade sempre na mesma, no mesmo valor, né? A cada segundo. Eu poderia ter vários outros movimentos aqui que não tem módulo constante. O movimento retilíneo que tem módulo constante é chamado de movimento retilíneo uniforme. E não é o único movimento que a gente tem, né? A velocidade vetorial tem direção constante? Direção sim, é sempre essa direção na horizontal. Aí, mas ele mudou, ele estava indo para a direita e depois pode ir para a esquerda. Sim, isso é sentido. Ele estava indo no sentido da esquerda para a direita e voltou da direita para a esquerda. Ele não mudou a direção continua ali naquele exemplo que eu mostrei, a direção vertical. Então, o movimento retilíneo, ele tem essa característica, ele tem direção constante, mas o sentido pode inverter. Ele está subindo, depois vai descer e continua sendo retilíneo. A alternativa que representa corretamente o movimento retilíneo, o movimento retilíneo é 1 e 3, né? 1 e 3, nossa alternativa, letra E. Vamos seguindo. Se a velocidade vetorial de um ponto material é constante, quando eu falo que a velocidade é constante, eu estou falando as 3 grandezas dela. São constantes. O módulo, eu não especifiquei nada aqui, eu falei a velocidade. A velocidade são módulo, direção e sentido. Quando ele falou que é constante, é que nenhum desses 3 caras muda. Então não muda o valor, não muda a direção e não muda o sentido. Sua trajetória é uma parábola. Isso aqui, que movimento que tem esse módulo de direção e sentidos constantes? Ou seja, não muda a direção, vai ser um movimento retilíneo. Não muda o módulo, vai ser um movimento retilíneo uniforme. E o movimento retilíneo uniforme ele fica sempre na mesma direção, com a velocidade constante, de mesmo módulo. Pode ser uma reta, mas não necessariamente. Deve ser uma reta? Sim, tem que ser uma reta. É uma circunferência? Não. Pode ser qualquer curva? Não, tem que ser uma reta, porque ele é retilíneo. Por que ele é retilíneo? Porque ele está sempre na mesma direção, porque ele falou que a velocidade vetorial é constante. Ou seja, não muda nem direção, nem módulo, nem sentido da velocidade. A velocidade está sempre na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo valor, ou seja, o mesmo módulo.
Um exemplo de objeto cujo movimento não possui aceleração, lembrar que a aceleração nós temos dois tipos, aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Essa é a maldade. Muita gente, na hora que fala de aceleração, acha que está falando só da aceleração tangencial, que é aquela que muda o módulo, que a gente aprende lá no MRU-V. E não, eu tenho aceleração centrípeta e tenho aceleração tangencial. Contornar uma esquina com velocidade escalar constante. Então, na hora que você está aqui na esquina e você faz isso aqui, você aqui está com a velocidade assim, você aqui está com a velocidade assim. Você muda a direção. Por mais que você, velocidade escalar constante, você não mudou o módulo, mas você mudou a direção. Então, mudou a direção, tem aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta muda a direção da velocidade. Desce retilineamente uma ladeira com velocidade escalar constante. Então, você está na ladeira aqui, a sua velocidade aqui sempre a mesma, com velocidade constante. Perfeito. Em hora nenhuma você mudou a direção e o sentido aqui da velocidade. E nem o módulo, né? Porque foi com a velocidade escalar constante. Sobe uma ladeira, chega ao seu topo e desce do outro lado, mantendo constante velocidade durante o percurso. Repara o seguinte, você subiu a ladeira e depois chegou lá em cima, inverteu o sentido da velocidade. Então, aqui teve uma aceleração, porque aqui a velocidade, considerando que você está subindo a velocidade, sei lá, põe positivo para cima, né? Então, você está subindo, a velocidade é positiva. Quando você chegou aqui, você teve que acontecer alguma coisa para você mudar a direção. Você, sei lá, bateu na parede aqui e voltou, né? Uma bolinha que bateu aqui e voltou. Então, nesse momento que ela bate, a bolinha parece que vira de uma vez, né? Mas se você for vendo em câmera lenta, ela bate, para e depois começa a voltar. Então, ela sofreu uma força, que foi uma aceleração ali, que fez ela mudar o sentido do movimento. Isso aí fez através de uma aceleração tangencial, que mudou o módulo da velocidade. O módulo era positivo, ficou negativo no sentido contrário. Percorre um trecho de uma estrada freando suavemente até parar. Bom, se está freando, tem variação do módulo da velocidade. Se tem variação do módulo, tem aceleração tangencial. Então, na letra C e letra D, teve aceleração tangencial. Então, nossa resposta era a letra B de bola. Beleza? Então, vamos seguindo. No estudo dos movimentos, é correto afirmar que, em movimento uniforme, o que é um movimento uniforme? Quando a palavra tem uniforme, quando eu falo movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme, o que eu estou falando sobre uniforme quer dizer que a velocidade, movimento uniforme, ele está te falando que o módulo da velocidade é constante. Então, se o módulo é constante, a aceleração tangencial é igual a zero, não tem aceleração tangencial. Mas eu posso ter aceleração centrípeta. Por exemplo, no caso do movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração tangencial, mas eu tenho aceleração centrípeta, que faz o movimento ter variação da velocidade. Então, aliás, desculpa, aqui então está certo. Eu posso ter aceleração, que é o caso do movimento circular uniforme. O movimento retilíneo e uniforme, em movimento retilíneo e uniforme, então aqui o movimento retilíneo, não tem variação da direção, então não tem aceleração centrípeta zero, e uniforme aceleração tangencial zero. O vetor aceleração pode variar? Não. O vetor aceleração é zero aqui, porque a aceleração centrípeta é zero, a aceleração tangencial é zero, a aceleração desse cara é zero, ele não tem aceleração. Em um movimento uniformemente variado, ou seja, tem aceleração tangencial é diferente de zero, tem uma aceleração tangencial porque está mudando o módulo da velocidade, a velocidade nunca pode ser nula. Gente, ela pode ser nula sim. O que vai acontecer é que a velocidade vai mudar. Mas, por exemplo, no lançamento vertical, que é um movimento uniformemente variado, você joga uma bolinha para cima, ela sobe, chega no ponto mais alto, a velocidade dela é zero e ela começa a descer. Então, tem sim, pode ter velocidade nula. Ela não vai ficar nula o tempo todo, porque ele tem uma aceleração tangencial, mas pode ser que em algum momento ela seja zero, a velocidade. Em movimento uniforme, ou seja, movimento uniforme, o modo da velocidade é constante. O vetor velocidade nunca varia. A gente falou sobre o movimento circular uniforme, em que eu tenho aceleração centrípeta
então eu tenho variação da direção da velocidade. Se é vetor velocidade, pode variar também a direção. Não só o módulo, mas tinha a direção também. A trajetória retilínea, pode haver aceleração centrípeta? Não. Aceleração é trajetória retilínea. A direção da velocidade não muda. Se não muda a direção da velocidade, a aceleração centrípeta vale zero. Beleza? Então, essa é a letra E. Uma pista é construída por três trechos. 2 retilíneos, A B e C, D, desculpa, e um circular, BC, conforme o esquema. Se um automóvel percorre toda a pista com velocidade escalar constante, ou seja, módulo da velocidade constante, aceleração tangencial zero, o módulo da sua aceleração será, beleza, nulo em todos os trechos, constante não nulo em todos os trechos, beleza, lemos aqui. Ele quer falar do módulo da sua aceleração. Eu já sei que a tangencial é zero. Então, de A para B, a gente já sabe que aqui a tangencial é zero, aqui a tangencial é zero e aqui a tangencial é zero. Só que de A para B, a aceleração centrípeta também é zero, porque não teve mudança na direção da velocidade. É um movimento retilíneo aqui. Aqui de C para D, a aceleração centrípeta também foi zero, porque não teve mudança de direção. Aqui é um movimento retilíneo. Agora, de B para C, eu tive uma aceleração centrípeta diferente de zero. Por que aquela aceleração centrípeta, deixa eu sair um pouquinho aqui e jogar aqui para baixo, a aceleração centrípeta aqui foi diferente de zero? Porque foi um movimento curvo, teve uma variação da direção da velocidade. A velocidade ela foi mudando de direção. Então, aqui tem mudança de direção, a aceleração centrípeta é diferente de zero. Então, eu tenho aceleração nesse ponto. Aqui de A para B é nula, de C para D é nula, mas aqui de B para C é diferente de zero. Eu tenho uma aceleração diferente de zero. Então, nula em todos os trechos? Não. Porque aqui o cara fala, pô, se a velocidade é constante, a aceleração é nula para todo mundo. Não, mas tinha a aceleração centrípeta. Então, o erro das pessoas que marcam a letra A é esse aqui. Constante não nulo em todos os trechos? Não. Constante não nulo nos trechos A, B, C. Constante não nulo apenas no trecho BC. Essa é a nossa resposta. Variável apenas no trecho BC? Por que ele é constante e não variável? Que é o seguinte. Por que para o B e para o C ele tem uma aceleração constante? Porque a aceleração centrípeta, a gente vai aprender, ela é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, esse aqui foi parte de um movimento circular de BC. Né? Então, o BC ele é circular. Então, o raio dele é sempre o mesmo. O raio é a distância para o centro da trajetória aqui. Esse centro da trajetória. Então, se o raio é sempre o mesmo, se você está aqui, a distância do centro é essa, que é o raio do círculo, e a velocidade também foi constante, o módulo, então, em qualquer ponto aqui entre B e C, tanto a velocidade quanto o raio são iguais, então vai ter sempre o mesmo valor de aceleração centrípeta. Então, tinha que pensar um pouquinho nisso aqui. Então, o que você tem que aprender, então? Se for um movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta ela é constante. Em todos os pontos, o seu módulo. Mas a aceleração centrípeta ela muda a direção, tá? Então, o módulo da aceleração, e o exercício estava perguntando sobre o módulo da aceleração, ele é constante no movimento circular uniforme. Isso aqui era um movimento circular uniforme. De B para C, porque o exercício falou que era um movimento circular e falou que a velocidade era constante, caracterizou o movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, o módulo da aceleração centrípeta é constante. Em qualquer ponto do círculo, o valor do módulo da aceleração centrípeta sempre vai ser constante. Tá? Ouve isso de novo, anota isso que eu falei agora, porque é muito importante. Tá? Nós estamos com 24 minutos, acho que vai dar tempo a gente fazer até a 9, que são os exercícios teóricos dessa parte circular. Considere as afirmações acerca do movimento circular uniforme. Então, do movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? Ele tem aceleração centrípeta, porque é circular, é diferente de zero,
E a aceleração tangencial é zero, porque é uniforme, a velocidade é constante, né? A velocidade ela muda a direção, mas não muda o módulo. A velocidade muda a direção, mas não muda o módulo. Não há aceleração, pois não há variação do vetor velocidade. Mentira. É a aceleração, sim, pois há variação do vetor velocidade. Por que é a variação do vetor velocidade? A id ele é uniforme, a velocidade é constante, sim, um módulo da velocidade. Mas a velocidade ela muda a direção. A aceleração é o vetor de intensidade constante, de intensidade. O que é intensidade? É o módulo da aceleração do vetor. E no caso, esse vetor é a aceleração centrípeta. Tem intensidade constante? Sim. A gente acabou de falar no exercício anterior que no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta ela é constante, de módulo constante. O módulo da aceleração centrípeta é constante, porque ele é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio é sempre o mesmo, e a velocidade é sempre a mesma, porque é uniforme. Então, essa aqui está perfeita. Número 2 está certa. A direção da aceleração é perpendicular à velocidade do plano da trajetória e ao plano da trajetória? Sim, a aceleração é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela sempre aponta para o centro da trajetória e sempre perpendicular à velocidade. Então, nossa resposta seria 2 e 3 estão corretas. Beleza? Então, tranquilo. Num parque de diversões, uma roda gigante gira em torno de seu eixo horizontal, com velocidade angular constante, ou seja, a velocidade dela é constante, né? Considerando-se uma criança sentada em um banco dessa roda gigante, assinale a alternativa correta. A criança fica sujeita a uma aceleração centrípeta? Sim, né? A criança está sujeita a uma aceleração tangencial? Não. Se o módulo da velocidade é constante, então não tem aceleração tangencial. A aceleração vetorial da criança é constante? Não. Ué, você acabou de falar que a aceleração centrípeta é constante quando o movimento é circular. Eu falei o módulo. Então, como ele fala que a aceleração vetorial da criança é constante, ele está falando errado. Por quê? Quando a criança está aqui, a aceleração centrípeta está aqui, ó, apontando para cá. Quando a criança está aqui, a aceleração centrípeta está aqui, ó. Então, por mais que tenha o mesmo valor, por exemplo, aqui é 5, aqui é 5, ela mudou a direção. Aqui ela estava assim, aqui ela estava assim. Então, por isso que essa aqui é errada. Se ele tivesse falado, a aceleração tem módulo constante, aí estaria certa. A velocidade tangencial da criança independe da distância entre o banco e o centro da roda gigante. Na verdade, a velocidade tangencial aqui vai depender, em cada ponto ela vai ter uma direção aqui. Então ela vai depender e também vai depender também o valor do raio, porque a gente vai aprender no movimento circular uniforme que a velocidade angular a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Então depende do raio, que é a distância do centro até onde está a criança. Mas isso aqui eu vou falar melhor com vocês em movimento circular uniforme. A velocidade vetorial da criança permanece constante. A velocidade vetorial da criança permanece constante. Como eu falei, por mais que tenha o mesmo módulo, a velocidade ela vai mudando a direção. Então, isso aqui é falso por conta disso. Por mais que o módulo da velocidade seja constante, ela muda a direção. Isso descaracteriza a velocidade ser constante. Para a velocidade ser constante, ela tem que manter módulo, direção e sentido. Se ele tivesse falado o módulo da velocidade permanece constante, aí estaria certo. Cuidado com isso. Vetor tem que preocupar com módulo, direção e sentido. A figura representa um bloco em movimento sobre uma trajetória curva, bem como o vetor velocidade, o vetor aceleração e seus componentes intrínsecos, aceleração tangencial e aceleração normal. Chamou aqui a aceleração centrípeta de aceleração normal. Analisando-se a figura, conclui-se que, olha, repara que a velocidade aqui ela é paralela à aceleração tangencial, a aceleração normal aqui, ó, que é a aceleração centrípeta, ela está aqui para o centro, e a aceleração é a soma vetorial da tangencial com a centrípeta. Lembrem-se que
Quando a aceleração tangencial tem mesma direção e mesmo sentido da velocidade, o módulo da velocidade está aumentando. Se tem mesma direção e sentido contrário, o módulo da velocidade está diminuindo. Então, o módulo da velocidade está aumentando? Não, porque a velocidade tem um sentido e a tangencial tem outro. Então, o módulo da velocidade está diminuindo. O movimento é uniforme? Não. O movimento seria uniforme se a aceleração tangencial fosse zero, que não é. O movimento é necessariamente circular? Olha, o movimento aqui, como ele vai aumentando a velocidade, aliás, diminuindo a velocidade e tem aceleração centrípeta, esse movimento aqui, ó, ele vai ser uma coisa assim, ó. Tá certo? Ele não vai ser circular, ele não vai fazer um círculo, ele vai ser uma coisa assim. Então, isso está errado. Então, quando você tem tangencial e centrípeta, o raio vai aumentando, não vai formar um círculo. A não ser que você não deixe ele escapar. Por exemplo, você tem um globo da morte. Ali o motoqueiro não consegue escapar, então ele está obrigado sempre a ficar naquele movimento circular. Então o movimento não é obrigatoriamente circular. Se ele estivesse solto em cima de um lugar, ele conseguiria fazer um movimento mais ou menos assim. O movimento é retilíneo? Claro que não, né? Tem aceleração centrípeta, então não tinha como ser retilíneo. Gente, é só mais um exercício e a gente fecha essa parte teórica do movimento circular e passa para a próxima aula para o movimento circular uniforme. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o movimento circular uniforme. Possui velocidade angular constante? Sim, o movimento circular uniforme tem velocidade angular constante. Possui velocidade tangencial constante em módulos? Sim, a velocidade tangencial tem módulo constante. Mas com direção e sentidos variáveis? Verdadeiro. Tudo certinho aqui na 2. Então a 1 está certa, a 2 está certa. A velocidade angular é inversamente proporcional à frequência do movimento. A gente sabe que a velocidade angular do movimento circular é 2π vezes a frequência. Então ela é diretamente proporcional à frequência. Então essa aqui está errada. Possui aceleração radial, olha, ele chamou de radial, que é a aceleração centrípeta, com o sentido orientado para o centro da trajetória. Sim, a aceleração centrípeta é sempre apontando para o centro da trajetória. Então a resposta certa seria 1, 2 e 4, que é a nossa letra C. E aí a gente encerra aqui a parte teórica. Voltamos para a próxima aula para falar do movimento circular uniforme. Aqui está falando a apostila 189, é a apostila do pessoal, a apostila minha de física que o pessoal utiliza. Quem tiver interesse, manda mensagem que eu mando a apostila aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, forte abraço e até a próxima aula.